Este módulo é dedicado aos mecanismos de introdução e expansão de espécies invasoras. Nesta segunda unidade, falaremos sobre os diferentes mecanismos de invasão, as vias de entrada, os vetores e as rotas de entrada. Bom, como perceberam, a atividade humana tem um impacto grande sobre o transporte de espécies exóticas e invasoras. Mas a atividade humana tem também um efeito muito grande na perturbação ambiental. E esta perturbação cria espaços vazios, liberta recursos e altera as relações entre espécies, o que permite, muitas vezes, o estabelecimento de espécies não nativas. Esta ideia de que a maioria das espécies não nativas ocorre em áreas sob perturbação humana surgiu pela primeira vez através de Charles Elton, que é o precursor da ciência das invasões biológicas, da ecologia das invasões, e apareceu em 1958. Ora, vocês já perceberam que o fator humano tem uma importância grande para permitir as invasões biológicas. Uma das coisas principais é, com certeza, na pressão de propágulos que chegam a um determinado destino. Esta pressão de propágulos corresponde a indivíduos, a sementes, a pedaços de indivíduos que permitem que a espécie se estabeleça numa nova área. Mas para além desta pressão de propágulos, há também outros fatores que são muito importantes, nomeadamente os fatores abióticos, por exemplo, temperatura adequada, umidade adequada e muitos outros fatores abióticos, mas também fatores bióticos, como seja o tipo de ecossistemas, o tipo de comunidades que nós temos na área de destino. Ora, para além disso, temos o fator humano a influenciar muitíssimo quer os fatores abióticos, modificando-os de alguma maneira, criando condições novas para as espécies, quer os fatores bióticos, alterando também a composição das espécies que existem nas novas áreas e permitindo eventualmente facilitar a invasão por novas espécies, quer finalmente, e este será talvez o ponto mais importante, facilitando a chegada de novos propágulos e de maiores quantidades de propágulos a uma área de destino. Os seres humanos têm uma importância muito grande na modificação das taxas de chegada de espécies a novos territórios. Isto é particularmente notório no caso das ilhas, nomeadamente no caso do Havaí, que está muitíssimo bem documentado. No Havaí, por cada 100 mil anos era adicionada uma espécie nova à flora nativa. Com a chegada e colonização por parte dos polinésios, esta taxa modificou-se e passou a ser de uma espécie nova a cada 50 anos. Finalmente, com a chegada dos europeus, esta taxa modificou-se completamente e passou para uma espécie a cada 22 anos. Neste momento, deverá ser totalmente claro que os seres humanos alteram muitíssimo quer as vias, quer os vetores, quer as rotas de entrada e com isso aumentam as taxas de chegada de novas espécies aos territórios. E convém distinguir justamente o que é que são vias, o que é que são vetores e o que é que são rotas de entrada. Vamos considerar que as vias de entrada são os mecanismos através dos quais as espécies chegam a novos ecossistemas. Consideramos também que os vetores serão o modo como as espécies são transportadas através de uma via de entrada. E, finalmente, as rotas são os caminhos tomados pelas espécies entre as regiões-fonte, regiões de origem,
e os locais de libertação dessas espécies, ou seja, os locais de destino dessas espécies. Podemos considerar 5 vias principais de entrada de espécies exóticas: libertação intencional, fuga como contaminante, como passageiro clandestino ou através de corredores que foram criados por ação humana. Há muitos exemplos de espécies que foram libertadas no meio de forma intencional e que se tornaram invasoras. Um dos exemplos é a gambúsia, um pequeno peixe introduzido para controle biológico de mosquitos transmissores da malária. Outro exemplo é o axigã, que é uma espécie que é usada para pesca desportiva, e à semelhança do axigã, há muitas outras espécies de animais que foram introduzidos, quer para pesca, quer para caça. Depois temos exemplos de espécies que foram introduzidas para controle paisagístico ou para controle da erosão. E um exemplo muitíssimo conhecido é o do churão da praia. E este churão da praia pode ser encontrado agora, neste momento, em várias zonas costeiras, cobrindo extensas regiões e impedindo as espécies nativas de plantas de sobreviverem nessas áreas. E depois temos exemplos de libertação intencional de animais de estimação, que podem ser quer espécies de aquário ou de terrário. E o exemplo mais conhecido é eventualmente o do cágado de orelha vermelha, aqui na fotografia. Há várias atividades que podem levar à fuga e consequente introdução não intencional de organismos na natureza. Temos, por exemplo, atividades como sejam o cultivo e a pecuária, temos a aquacultura, temos a plantação ornamental, temos a utilização de organismos como iscos vivos para a pesca, por exemplo, temos a utilização de animais de estimação, que fogem muitas vezes, temos espécies de aquário ou terrário, que podem também fugir. Temos os jardins zoológicos, dos quais também há fugas por vezes de animais. E temos finalmente os jardins botânicos, de onde, por vezes, se dispersam algumas plantas. Por vezes, ao transportarmos produtos de um local para o outro, transportamos também organismos que vão como contaminantes nesses produtos. Isto pode acontecer através do comércio de mercadorias contaminadas e temos, por exemplo, uma alga, a zola, que foi transportada com o arroz ou com a cultura do arroz de um ponto para o outro. Temos materiais de embalagem e temos, por exemplo, um cerambicídio que é transportado justamente em embalagens de produtos e que passa de um local para o outro através deste método. E temos ainda contaminantes em produtos ou organismos de aquacultura, em que há coisas que são transportadas de um lado para o outro. E temos, neste caso, o exemplo de uma alga, que é a Gracilaria asiática, que foi transportada deste modo. Na verdade, há inúmeros exemplos, para além daqueles 3 que eu apresentei, de contaminantes em produtos comerciais. Temos carraças, temos ácaros, pulgas e outros parasitas em animais domésticos, o gado. Há pequenas plantas que aparecem dentro de vasos de outras plantas ou sementes que são misturadas com as sementes que são vendidas com um determinado objetivo. E, na realidade, há estudos que mostram a importância destes mecanismos. Por exemplo, num estudo em particular, foram encontradas 51% de vasos que tinham uma ou mais plantas que seriam de outra espécie para além daquela que se tencionava comprar. Noutro estudo ainda, que envolvia fardos de feno que eram importados para a Austrália, encontraram-se 70 mil sementes por fardo e 105 espécies não nativas em 38 fardos.
Várias espécies são também transportadas como passageiros clandestinos. Temos o exemplo do caranguejo peludo chinês, que é uma espécie que consegue usar o transporte marítimo para chegar a novas áreas de distribuição e terá sido esse, presumivelmente, o mecanismo que ele levou a chegar até à Península Ibérica. Temos também mosquitos transmissores de doenças que chegam com muita facilidade através da aviação e aqueles que fizeram viagens a destinos tropicais ou subtropicais onde existem mosquitos transmissores de doenças terão com certeza presenciado a tripulação a passar um spray de um inseticida justamente para evitar a possibilidade de haver passagem de mosquitos entre zonas do globo. Temos também a formiga argentina, que é um exemplo de uma espécie que foi transportada por transporte terrestre, ou que usa muito este mecanismo de transporte. Na realidade, esta espécie, a formiga argentina, usa também outros dois tipos de transporte, que sejam o transporte marítimo e a aviação. A água de lastro é importantíssima para a transmissão de espécies invasoras entre pontos do globo. E algumas estimativas apontam para haver cerca de 10 mil espécies que são transportadas todos os dias através deste meio. Não estamos a falar de indivíduos, mas sim de espécies realmente. O que acontece é que os barcos, quando estão vazios, necessitam de estabilidade. E essa estabilidade é dada através de água de lastro. Há reservatórios dentro do barco que acumulam água para dar estabilidade aos navios, principalmente quando eles não têm carga. Portanto, em determinado ponto, carregam água de lastro, vão vazios até outra zona onde vão carregar mercadorias. Quando carregam as mercadorias, despejam então essa água de lastro noutro local, contaminando esse local, e voltam então com pouca água no lastro até novamente ao ponto de partida. Este processo é um ciclo, um círculo que se repete sucessivamente. O aparecimento e a construção de novos corredores permite às espécies chegarem mais facilmente a novas áreas de distribuição. Temos, por exemplo, os migrantes leccepsianos. Este nome tem a ver com quem foi responsável pela construção do Canal de Suez. E uma espécie cuja invasão da zona do Mediterrâneo teve a ver com a construção desse canal é, por exemplo, o camarão Marsupenaeus japonicus. Este camarão é encontrado no estuário do Tejo, apesar da chegada cá, na realidade, não ter sido necessariamente uma dispersão progressiva a partir do Mediterrâneo. Outro exemplo é uma planta, a Senecio inaquidens, que neste momento está ainda ausente em Portugal, cuja passagem ou propagação é facilitada pela existência de caminhos de ferro e autoestradas. Outro exemplo da existência de canais interiores que favorecem a progressão de determinada espécie e a invasão por determinada espécie é o mexilhão zebra. O mexilhão zebra, durante o século XVIII, explorou com facilidade o corredor norte-europeu, que tem a ver com a construção de uma série de canais de água doce entre bacias hidrográficas. A construção de canais entre rios na Europa existe desde a Idade Média e continua até os dias de hoje. Na figura da esquerda conseguimos ver uma série de ligações e as datas de construção dessas ligações entre rios, e isto permitiu a invasão por parte de muitas espécies. À direita em baixo, a ligação entre o rio Tejo e o Segura, que se trata de uma ligação bastante mais recente e que ocorre na Península Ibérica. Depois de comentar os mecanismos de invasão, ou seja, as vias de entrada, vetores e rotas de entrada, na próxima unidade deste módulo vamos focar-nos na expansão dos limites de distribuição de espécies exóticas.
curso realizado no âmbito do projeto LIFE Invasacqua, com o apoio do programa LIFE da União Europeia.